Eu duvido se essa palavra não vai tocar o seu coração, te abençoar, amém? Vê que está tranquilo em si, na bênção, amém? Então você receba, amanhã eu estarei pregando ela completa e vem meditando, né? Durante esses dias agora especial, você vem orando e clamando a Deus e fazendo estudo da palavra do Senhor. E olha como diz o salmista Davi. Eu quero deixar para você aqui algo muito especial. Você que está dentro de um quarto, preso, ou você que está muito preocupado com as situações que você está vivendo. Eu tenho certeza que Deus, através da palavra dele, vai te dar você ânimo. Deixa eu dar um recado para você. Levanta, levanta, acredita. O nosso Deus é um Deus que nos encoraja e traz a vitória ao coração nosso. Olha que lindo que diz a palavra do Senhor. Salmo 56, versículo 3. Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Olha o salmista trazendo para nós uma palavra de fé, de confiança, de certeza. Em mim vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a sua confiança? Ele vai dizer mais ainda. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer um mortal. Olha que lindo isso aqui. Eu quero convidar você para o campo espiritual. O salmista Davi, passando por um período de batalhas, de perseguições, de peleja, ele então louvava o Senhor pela palavra desse Deus. A confiança de Davi estava onde? No Senhor. Ele não temia o que pudesse fazer um mortal contra ele. Isso é, não tenha medo, nem do natural, nem do sobrenatural. Por quê, pastor? Porque se Deus está contigo na batalha, certamente você vencerá a guerra, você vai alcançar. Mulher, você pode. Homem, você pode. Meu irmão, minha irmã, você pode. Porque você e eu, nós pode tudo naquele que nos fortalece. E veja mais então, a palavra do Senhor nos elevando a encorajar quando vem uma luta, quando vem uma batalha. Se você na hora do medo não tiver aonde apoiar, aonde alicerçar, aonde confiar, meu amado, a derrota vai chegar sobre a sua vida. O medo vai te prender, o medo vai levar embora o perfeito amor, o medo vai tirar a sua paz. Mas quando você tem um Deus grande e poderoso, como no livro de Número, aquele povo que saía da terra do Egito, nós estamos na sexta-feira, nesse grande propósito, quero convocar vocês amanhã, nessa sexta-feira, os 3 horários fortes. Eu estarei às 19h30 com vocês, 3 da tarde, pastor Ramon, 8 da manhã, pastor Anísio. Vai ser forte. Quem pisar os pés ali, Deus fará coisas grandiosas. Olha que lindo. Diz assim, em mim vindo o temor, em mim vindo as preocupações, em mim vindo o temor do homem ou o temor do maligno, você tem feito como? Vamos ver o que diz lá em Número, no capítulo 13, versículo de número 30, diz assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Presta atenção. No espiar a terra foram 12 homens escolhidos, 12 homens de autoridade, 12 homens príncipe, 12 homens de capacidade. Cada tribo escolheram um. E esses 12 espiaram a terra. Mas o que aconteceu, pastor? Me veio temor sobre 10. Veio o medo daqueles homens. E quando veio o medo, em vez de eles apegar no Senhor, na palavra do Senhor, como Davi se apegou, e ele disse, em mim vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Você tem que confiar em Deus. Ele disse, nesse Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu exalto, não me temo que pode me fazer um mortal, um inimigo. Quem quiser levantar
contra aquele que serve ao Senhor. Então, estava todo mundo atemorizado. Por quê, pastor? Porque viu o gigante. A terra era boa. A terra, na verdade, é a terra que mana leite e mel, e a terra da promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Era a terra da promessa para o povo do Senhor. Mas veio o temor sobre eles e eles ficaram amedrontados. A terra é boa, mas nós não podemos subir. Porque lá tem gigante, tem problema, tem isso, tem aquilo. E Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor se agradou de nós. Deixa eu dizer para você, você só não vai vencer se você não estiver agradando o Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais Ele vai fazer. Vamos ver mais aí rapidinho. Olha que lindo, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é maior, é mais forte do que nós. Presta atenção aqui que está o segredo da vitória. Se você parte para uma batalha, você já parte para a batalha dizendo: pastor, eu não vou vencer. Pastor, a batalha é maior do que eu. A luta está maior do que eu. A peleja é maior do que eu. Eu sinto muito em te dizer, você está prestes a desistir da sua terra da promessa. Você está prestes a desistir dos sonhos da tua vida. Você está prestes a desistir da salvação da tua casa. Saia dessa casa, saia desse quarto escuro, saia dessas drogas, saia dessa perdição e dá uma oportunidade de verdade para o Senhor. Faça como Caleb. Ei, é muito grande o gigante. Os problemas que estão ali são grandes, mas o Senhor é maior do que tudo. Versículo 32 diz mais ainda, olha que forte. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que ia a espiar, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens grandes, de estaturas grandes, então não vai ter como. Não, olha aqui, se você vier um medo sobre você, se o temor te apavorar, você vai ver gigante que nem existe. Você vai ver situação na sua vida que você mesmo vai dizer assim: olha, eu nunca tinha visto. Pastor, eu nunca passei por isso. Pastor, olha, está muito difícil. Está impossível. Na minha vida tem lutas grandes. Nas nossas batalhas tem lutas grandes. Nas nossas caminhadas tem luta muito grande. Mas o Senhor, Ele vai estar com você na peleja. Não deixa o medo te cercar. Olha que existe mais ainda. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha isso aqui. Pastor Adílio e pastor Ramon, pastor querido Alinho. Se a gente olha para a situação, é como o salmista Davi disse: me vindo o temor, hei de confiar em Deus. Confiar no Senhor. Por quê, pastor? Porque sobre a palavra dele eu louvo, disse o Davi. Se nós olharmos para os gigantes, para as dificuldades, para os problemas, a gente vai ver gigante que nem não existe. Porque a luta, na verdade, está grande para todo mundo. Mas o Deus que salvou aquele povo, que levou aquele povo até a terra da promessa, é o Deus que nós servemos hoje, patrão. Verdade, é mais pura verdade, né? Porque no momento que a gente coloca algo ou alguma coisa além de Deus, né? O que nós estamos esperando? Nada mais, né, daquilo que nós podemos alcançar ou podemos enxergar.
Por quê? Porque muitas vezes nós nem enxergamos, né? O medo, ele vai nos travar, né, para a realidade daquilo que Deus tem para nós, né? Ele deixa bem claro que o Senhor, ele é o Deus do impossível. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquilo que ele prometeu, a palavra dele irá se cumprir na sua vida. E o que acontece? Você tem que prevalecer na palavra dele, na verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo. É um detalhe que a gente sempre começa a perceber, né, e começa a colocar algo na nossa frente. Qual é o tamanho do meu medo? E muitas vezes a gente não percebe, né? O tamanho do nosso medo é nós mesmos que colocamos, sendo que nós temos uma pessoa, ou um ser, melhor dizendo, que não há medo, que não há barreira, que não há objeto, né, que pode barrar a grandeza dele, que é o próprio Senhor, né? Aquele que criou os céus e a terra. Então não há medo se você crê em Jesus Cristo. Não há medo se você crê na palavra. Não há medo se Deus é com você. Amém. Amém. É muito forte ali. É muita bênção de Deus. A gente tem que acreditar e confiar no Senhor. Verdade. Seguindo as palavras do pastor, né? Quando a gente coloca um problema acima de Deus, a gente está limitando o poder de Deus. Deus é onipotente. Como ele pode ser menor que um problema, né? Quando a gente coloca o problema, né, o problema nas mãos de Deus, não, tá tudo sob controle. Deus é onipotente, né? Então ele é todo poderoso. Ele não tem problema acima dele, né? É só colocar nas mãos dele, em nome de Jesus. E acreditar, ter fé e colocar em prática. Então, pastor Ramon, o que a Bíblia vai dizer para nós? Como que o pastor Alinho, nosso irmão Alinho, dizendo aí algo especial, né? Que se você limita o seu Deus, é você que está do outro lado da depressão. Você está dizendo para mim, de repente, pastor, mas para o senhor é fácil, né? O senhor é fácil, estar aí com várias pessoas com o senhor no monte, orando. Meu amado, já passamos por vales, montanhas, deserto e enfrentamos todo dia uma batalha grande. Mas qual é o diferencial na vida de alguém? O diferencial está aqui, ó. Os pastores falaram aqui agora. Né? Olha que lindo. Se você limita o Deus que você serve, você está vendo o Deus que você serve do tamanho que você tem a sua fé. E tem gente, irmão, ali que está vendo pessoa, está vendo o problema maior que o Deus dele, né? Porque o Deus dele é limitado, Deus está limitado diante dos olhos. E esse Deus não tem limite para Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Sobre principados e potestade, ele tem o seu domínio. Tem pessoas que têm limitado a Deus e ela tem buscado um Deus da facilidade. Um Deus da facilidade que aparentemente não vai precisar você pelejar. Você paga algo e esse Deus então entrega para você. Mas o seu Deus não. O seu Deus te põe você na batalha. Te põe você na batalha, na peleja. Vou conversar com o pastor Ramon também. Mas olha que lindo. Então vamos seguir os conselhos de Davi, os conselhos de Caleb e Josué. Eu quero trazer aqui no profeta Isaías, que amanhã eu vou continuar a mensagem na igreja. Vai ser forte, a multidão vai estar ali adorando a Deus. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que vai pelejar, guerrear contra nós. Olha que forte. Aos que pelejares contra ti, buscá-lo-ás, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Olha que forte, pastor Ramon. Então, em vindo o temor, eu hei de confiar em quem? Em Deus. É o Senhor que é a nossa força, pastor Ramon. Justamente, Ele é a nossa força, Ele é a nossa confiança. Deus é a nossa certeza, pastor Vanderlei. A gente está falando para você de um Deus que nós não vemos, mas sabemos que Ele existe. Nós sabemos, nós estamos falando para você porque nós temos experiência com Deus. Nós sabemos, nós estamos falando para você de algo que
talvez vai acontecer ou pode acontecer. Não, nós estamos falando para você nessa noite que se você confiar em Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai mudar a sua história. Ele disse, não temas, tem 366 vezes na Bíblia. Mas não é questão de ter 366 vezes na Bíblia que às vezes você se não confiar em Deus, não acreditar em Deus, deixar Deus agir, agarrar em Deus, colocar no seu coração que Deus é com você, a sua história não muda. Mas nós temos certeza que Deus, Ele é com você, Deus, Ele entra na peleja, nós vemos Deus agindo até hoje, Deus age no nosso meio. Através de Cristo Jesus, você vê, nos dias deles, nós não tinha, Davi não tinha ali o respaldo bíblico para ele, né? Como hoje eu e você temos. Josué e Caleb não tinha, mas agora hoje nós temos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quer dizer, vai levantar as batalhas, vai levantar as pelejas, mas o Senhor está dizendo que nós não precisamos temer, porque Jesus é maravilhoso, está na frente da batalha, pastor. Justamente, não temos, porque Jesus ele comprou a nossa briga, ele foi lá, ele pegou a chave no terceiro dia, pegou a chave da morte e do inferno. Olha você vê. O que Jesus fez para nós? Ele comprou tudo, comprou a nossa briga, pastor Vanderlei. Para quê? Para que nós podemos ter vitória. Então, nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos vencedores. Em Cristo Jesus, nós clamar o nome dele. Nós temos, antigamente, os homens não tinham nome para clamar Jesus. Então, antigamente, o céu não era aberto para qualquer um, pastor Vanderlei. Hoje o céu é aberto através de Jesus. O véu foi rasgado. Se nós clamar em nome de Jesus, pode ter certeza que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração e temos certeza que a vitória vai chegar. Glória a Deus, amém? Então, gente, nós estamos aqui, vou deixar a mensagem, amanhã eu vou continuar. Você que quer ouvir a mensagem completa aí, nós vamos estar iniciando, continuando amanhã, falando desse grande Deus que abre o mar para você passar. E eu tenho certeza que você não vai ficar sem a sua vitória. Esteja conosco, Igreja Fonte de Água Viva, ali na rua Maria José da Cruz, Ica do Toureiro, né? Bem ao lado do CAPS, né? Nós estamos bem próximos ali da rodoviária, do centro administrativo. Você é nosso convidado especial, né? O bairro São José. Vem estar conosco. Você católico, você que não tem religião, esteja conosco, em nome de Jesus.